Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Mergulhando na Reforma Íntima. Eu sou a Carolina e hoje estou aqui com o meu parceiro de jornada, o Felipe. Felipe, preparado para conversar sobre um prefácio que já chega assim chacoalhando tudo? Sempre, Carol, sempre. Esse prefácio do professor Cícero Pereira é realmente diferente, né? Não é só uma introdução formal ao livro. Parece até uma terapia coletiva logo de cara. Quem escutou nossos episódios anteriores vai perceber que hoje a gente vai contextualizar um pouco essa ideia de reforma íntima sem martírio, sem drama, sem peso desnecessário. É engraçado que, lendo o prefácio, parece que ele prepara a gente psicologicamente para um caminho muito mais honesto, realista, sabe? Ele não quer nenhuma reforma cheia de regra dura, nem aquela coisa permissiva que só passa pano. É aquela abordagem do equilíbrio, da coragem, da esperança. E, acima de tudo, de muita compaixão pelas nossas limitações. Ele já apresenta de cara o que vai ser o grande pilar do livro da Hermance Dufour. E, sinceramente, acho que isso dá aquela sensação de respiro, né? Uma preparação para enxergar autotransformação sem aquela culpa esmagadora. Eu sinto que, para quem já chegou cansado de tentar ser perfeito, esse começo do livro é tipo encontrar um abraço. Então, vamos juntos desvendar alguns pontos desse prefácio revolucionário. Sabe, Carol, o que mais me marcou foi a pergunta que o professor Cícero propõe. Em que estou melhorando? Parece bobo, mas é de uma potência. Ele até fala que essa pergunta deveria ser o centro da nossa reflexão. Não é sou bom ou sou perfeito, sabe? Porque essas perguntas travam a gente. Completamente. Quando a gente tenta se avaliar perguntando sou perfeito, corre o risco de cair no abismo, né? Ou você se sente péssimo porque nunca vai chegar lá, ou finge que tá tudo ok e se engana bonito. Agora, em que estou melhorando? É movimento, é processo, e nos permite enxergar evolução real, mesmo que devagarzinho. E tem um impacto emocional forte, né? Eu percebo que quando foco nos pequenos avanços, mesmo que sejam discretos, isso vai criando uma motivação interna. É muito fácil ignorar as pequenas conquistas. Mas se a gente não dá valor para isso, só cresce o sentimento de impotência. Eu, inclusive, comecei um diário, coisa simples, só anotando uma coisinha por dia em que melhorei. Nossa, diário de pequenas vitórias, amo essa dica. Eu costumo orientar meus pacientes assim também. Sabe aquele dia que você não respondeu atravessado para alguém no trânsito? Ou conseguiu ter um pouquinho mais de paciência em casa? É sobre isso. Se reconhecer em progresso, ao invés de vigiar só o defeito. Porque senão o cérebro só vê problema, né? E o próprio professor fala que é essa continuidade, não aquela experiência mística mirabolante, que dá a certeza de que estamos avançando. Persistência conta muito mais do que ficar se perguntando se já sou bom o bastante. Que tal você, ouvinte, já ir pensando aí? Hoje, em que detalhe você percebeu alguma melhoria? E tem um personagem essencial que o professor Cícero traz logo no início. Sabe quem? Paulo de Tarso. E aquele famoso dilema: não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Quando li isso, fiquei aliviado, sério, porque até Paulo, com todo o histórico dele, tipo apóstolo do Novo Testamento, experiências místicas e tudo mais, também travava essa luta interna. Isso normaliza pra caramba nosso próprio processo, né? Totalmente. Muitas vezes a gente se sente hipócrita. Poxa, eu já estudei tanto, li tanto, como que ainda erro? Mas tem diferença entre hipocrisia, que é fingir que mudou, e consciência do processo. Quando você está consciente da distância entre o que quer e o que consegue, você já está no processo, já está colocando luz ali. E acho que reconhecer essa condição humana universal tira o peso da culpa. Tipo, não é só eu contra as minhas sombras o tempo todo. É meio que todo mundo junto nesse barco. A gente falou disso em episódios anteriores, lembra? Não é eliminar o homem velho de uma vez só, mas viver com essa honestidade, acolher as fases e dar espaço para ir mudando aos poucos. E Paulo mostra que sofrer pela divisão interna é normal. O fundamental é continuar tentando. Isso já é revolucionário por si só. Agora, Carol, outra parte que me pega é quando o professor Cícero fala dos obstáculos. Estudando, eu entendi que eles podem estar em 3 categorias principais: expiação, provas e padrões repetitivos. Sabe, achei bom esse realismo.
Os obstáculos serão incessantes até o fim da existência. Parece até duro, mas é libertador porque a gente para de esperar que um dia vai chegar na calmaria. Cada obstáculo pede uma resposta. Expiação tem aquela pegada de aceitação, provas desenvolvem recursos e os padrões repetitivos? Esses demandam consciência para mudarmos de estratégia, né? Verdade. E tem a metáfora da poda. A dor que vem para ajustar, formar, fortalecer. Não é sofrimento grátis. Eu sempre penso na planta que cresce mais depois de ser podada. Acho que a mensagem não é para buscar dor, mas acolher o que ela pode ensinar. Engraçado como isso muda tudo na relação com as dificuldades. Elas deixam de ser inimigas e viram parte do processo. E aí, até nossos ciclos chatos, aqueles problemas que parecem bumerangue, podem ser vistos como convite para novas abordagens. Agora, Felipe, vamos falar da tal armadilha da angelitude imediata. Quem nunca caiu nela? Se cobrar santidade instantânea. O ciclo é fácil de identificar. Idealiza, vira Marte e depois abandona tudo, frustrado. Sim, e o professor Cícero manda um recado direto, sem expectativas de angelitude que não temos como alcançar por agora. O por agora é essencial. Não significa que a gente desiste do ideal, só entende o tempo, o processo. No dia a dia, vejo muito isso na galera que quer zerar defeitos em um mês, aí erra feio em alguma coisa e já pensa em largar tudo. E é bem sutil, às vezes rola até no jeitinho que a gente monta a meta. A partir de segunda nunca mais vou sentir raiva. Então na quarta já está sentindo, já bateu a culpa e pronto, vem abandono, desgaste e frustração. Para mim, o segredo é estabelecer metas possíveis, mas sem perder de vista o horizonte. É caminhar com passo honesto, mantendo o olhar no ideal sem exigir chegada imediata. E celebrar o que dá certo, mesmo que seja aquele passo de formiga. E a gente chega agora em um tema delicado, quando autopunição vira vício. A diferença entre dor que faz crescer e a dor que só machuca não é simples de perceber. E como? Muita gente acha que sofrendo mais vai acelerar a reforma, mas o professor é bem enfático. A reforma íntima não é um bordão de penitência infinita, sabe? O sofrimento necessário do crescimento já existe. Não precisa se torturar além disso. O mais alto preço já foi pago, como diz lá. A autopunição, no fundo, sabota nosso próprio processo. Porque, se fico me criticando e não consigo me perdoar, acabo minando a confiança, enfraquecendo a vontade de mudar. Eu, particularmente, confundo fácil autoexigência com virtude. Você também sente isso? Muito. O truque, eu acho, é desenvolver autocompaixão sem virar indulgência. Aceitar o erro, ajustar a rota, mas sem entrar naquele ciclo de castigo, né? Senão a pessoa trava, se sente menos digna e acaba não avançando em nada. É se acolher mesmo, e seguir, sem deixar a autocrítica virar martelo na própria cabeça. E olha que interessante, a terceira armadilha é desprezar as pequenas vitórias. Às vezes a gente pensa que para ser relevante o progresso tem que ser gigante, né? Sim, professor Cícero diz que reconhecer as conquistas, mesmo pequenas, cria o valoroso núcleo mental de motivação. Olha que poético. Psicologia moderna chegou nisso agora, mas já estava lá no prefácio. Prático, né? Um diário de pequenas vitórias, como você faz, é ótimo. E tenha o cuidado para não confundir humildade com autodepreciação. Se a gente só se diminui, não é humildade, é injustiça com a própria história. Celebrar sem escorregar na soberba. Reconhecer o que avança, agradecendo e olhando para frente. É equilíbrio. Dá para se reconhecer sem virar orgulho. Agora, Carol, esse trecho me pega. Nossa palavra de ordem é recomeçar. Olha, o recomeço não é prova de fracasso, é método mesmo. O professor diz que a própria encarnação é esse mecanismo divino de recomeço. Total. Falo muito sobre isso também, porque tem vezes que só o recomeçar já é a coragem maior. Você lembra daquela história do pessoal que atravessa crises pesadas e, quando tudo parece perdido, consegue dar o primeiro pequeno passo de volta? Às vezes é só levantar e tentar de novo, trabalhar cansado, servir mesmo sem vontade, aprender mesmo quando tudo parece confuso. A vida real é isso. A gente cansa, duvida, desmotiva.
Mas o que conta é seguir tentando, não importa o estado emocional do momento. Multifacetado, humano. E aí, depois de muitos recomeços, o caminho vai mudando de verdade. E a gente acaba vendo no próprio dia a dia. Aquela pessoa que perdeu tudo, mas achou o jeito de recomeçar. Ou alguém que depois de uma recaída escolheu tentar outra vez. Isso para mim é o verdadeiro sentido do progresso espiritual. Felipe, dá para não se emocionar com a metáfora do lírio? O professor Cícero diz que em meio do lodaçal do desânimo, nasce o lírio da personalidade tenra que estamos paulatinamente cultivando. Nossa, isso ecoa tantos símbolos. O lótus no budismo, a pérola na ostra, até o diamante. Sempre tem um processo de pressão, adversidade e incômodo, né? O lírio não cresce apesar do lodo, mas através dele. E o detalhe é esse paulatinamente. Nada nasce pronto, tudo é cultivado aos poucos, na paciência. O poderoso está justamente nesse crescimento lento, sabendo que é ali, nos dias difíceis, que a gente está criando força mental para florescer depois. Se a gente for atento no próprio caminho, começa a identificar os momentos em que, mesmo no caos, surgem sinais de um lírio novo. Um padrão superado, um trauma acolhido, uma coragem que não tinha antes. Vale procurar esses lírios aí no nosso lodaçal. Sabe aquela fase liminar, Carol? Que não somos mais o antigo eu, mas também não sabemos direito quem vamos ser? O professor descreve isso tão bem. Essa profunda inaceitação com tudo na vida. Esse desconforto de transição é difícil de aguentar. Corpo, profissão, relacionamentos, tudo parece meio fora do lugar. E aí surge aquela pergunta: quem sou agora? É um período estranho, mas necessário para a identidade nova se formar. A gente precisa aceitar um pouquinho esse não saber, se acolher mais nesse tempo de travessia, parar de exigir respostas prontas ou perfeição, um vai-vem tão profundo. Tem estratégia para manter a sanidade? Eu diria conversar sobre isso, buscar apoio e não se apressar demais. A gente falou disso naquele episódio sobre vulnerabilidade, lembra? Compartilhar a transição, se permitir viver a dúvida sem se rotular. Só esse reconhecimento do processo já traz alívio. E tudo bem não saber agora. É sinal de transformação mesmo. Felipe, chegou aquela nossa reta final. O prefácio do professor Cícero é um convite para uma revolução silenciosa e acessível. Em vez de cobrança inalcançável, foco no progresso possível, na perseverança e na pergunta certa. Em que estou melhorando? E esse prefácio prepara o terreno porque a gente vai aprofundar nos próximos capítulos com Hermance. Ele demonstra que a espiritualidade é para quem segue, tentando e valoriza cada recomeço. Acho que fica o convite para você que nos ouve pensar: qual pequena vitória você pode reconhecer hoje, aí na sua rotina? E no próximo episódio tem mais. Vamos aprofundar na consciência do si e abrir outras camadas desse caminho. Felipe, obrigada pela conversa de sempre. Foi leve e profundo ao mesmo tempo. Obrigado a você e a todos que mergulharam com a gente. Fiquem bem, reconheçam suas pequenas vitórias e sigam recomeçando. Até o próximo episódio. Um beijo grande e até breve, pessoal!